Fala pessoal, beleza? Professor Felipe aqui, trazendo mais 4 questões para a gente resolver aqui do vestibular de 2025. Então é o último vestibular que teve na UNB, depois que eu estou gravando esse vídeo aqui. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no meu canal, dê o like aí no vídeo, comente aqui o que você está achando, né? Isso me incentiva demais a continuar gravando vídeo para vocês. E não deixe de adquirir o meu material de estudos para o vestibular e para o PAS da UNB. Bora pro vídeo. A primeira questão, ele fala o seguinte: a maior distância que a baleia rastreada esteve do ponto O entre o início da semana 1 e o início da semana 9 foi superior a 1990. Então ele te deu uma função e essa função determina a distância da baleia aí, né, no oceano. Então é bem tranquilo. A primeira coisa que eu vou fazer é simplificar essa expressão. Se você observar, todos esses coeficientes aqui divide por 80. Então eu vou colocar 80 em evidência. Vai ficar t ao quadrado menos 4t menos 21. Por soma e produto, você obtém as duas raízes. A primeira raiz seria 7, a segunda raiz seria menos 3. Beleza. Ou faz o Bhaskara aí, como você quiser, né? É só fazer a raiz disso aqui. Você vai ver que vai dar 7 menos 3. Depois que você fez isso, o que você vai fazer? Reescrever de novo essa expressão. Porque aí eu posso escrever ela dessa maneira. Ó, 80 vezes t menos 7 vezes t mais 3. Beleza? Quem lembra aí das aulinhas de polinômio, vai fazer isso aqui tranquilamente. Pronto, por quê? Porque essa expressão aqui é muito mais simples do que essa daqui, do que essa, né? Para quando eu for substituir ou calcular o x do vértice ou o y do vértice. Beleza? Bem mais tranquilo fazer isso. Então vamos lá. Questão 102. Questão 102, ele pede simplesmente a maior distância que a baleia esteve rastreada. Então, vamos fazer primeiro o x do vértice e substituir aqui dentro. O x do vértice vai me dizer em qual semana a baleia estava mais distante desse ponto O. Então, vai ser menos b, então vai ficar 320, positivo, dividido por 2 vezes o A. Então, o x do vértice, você vai ver que vai dar 2 positivo. Para descobrir o y do vértice, você substitui aqui, beleza? Aqui, ou aqui, ou aqui, tanto faz. Então, vamos lá. Ó. Então, veja, para fazer o x do vértice, eu usei a expressão original, porque já estava ali os coeficientes todos bonitinhos. Para fazer o y do vértice, é melhor usar essa, porque eu vou trabalhar com números um pouco menores, né? Eu fatorei. Vai ficar 80, y do vértice, perdão, calma aí. Vou substituir, né? 80 vezes 2 menos 7 vezes 2 mais 3. Então, o y vai ser igual a 80 vezes menos 5 vezes 5. Então, o y do vértice, 25 aqui, né? Menos 25 vezes 80, vai dar menos 2.000. Só que ele falou para você analisar o módulo, então isso aqui em módulo é igual a 2.000, beleza. Que é maior do que 1990, então tá certo. 103. O item 103, ele disse que a baleia, na semana 5, estava a uma distância menor do que 1.100. Então, vamos fazer. A minha expressão d de 5 igual, né? 80, que multiplica 5 menos 7, vezes 5 mais 3. Então, d, quando t é igual a 5, vai ser 80 vezes menos 2 vezes 8. Então, d, vou fazer aqui embaixo mesmo, d, 5, é igual a 160 vezes 8. Vai dar quanto isso aí? Vamos ver. 1.280. 1.280, beleza? De novo, né, a gente está analisando o módulo desse camarada, tá? Que é deixar o valor positivo, só isso. Item 104. O item 104, ele disse que entre o início da semana 1 e o início da semana 9, a baleia rastreada passou exatamente pelo ponto O. A dúvida que veio aqui, de muitos alunos, quando eu resolvi essa questão, é que assim, ele não disse nada do ponto O. Ele não falou os valores, nem nada. Então, como é que eu ia saber se ele passou exatamente pelo ponto O? Presta atenção, cabeça. Se passou pelo ponto O, quer dizer que a distância é 0, porque ele passou pelo ponto O. Entendeu? Ele está sobre o ponto O. Se está sobre o ponto O, ele não tem distância. A distância é 0. Então, ele está querendo saber quem? As raízes, que a gente já calculou ali. Ó. Então, a raiz
é 7 e a outra é menos 3. Olha aí. Quem estuda aí pelos meus materiais tirou isso aqui de letra, né? Por quê? Você não ficou perdendo tempo, você calculou as raízes de uma maneira muito mais rápida, né? Então deu 7 menos 3. Então, tá certo. Por quê? Porque acontece ali no t igual a 7, na 7ª semana. Essa aqui não convém, né? Não convém, porque deu negativo. Para o nosso probleminha aí, não convém. Tá? Então, de fato, ele passou pelo ponto O na semana 7. Certíssimo. Questão 105. A questão 105 é uma questão bem simples, na verdade. Só envolve aí potenciação e potenciação, basicamente, né? Eu vou colocar ela aqui, 105. Vou anotar os dados e eu vou tirar isso aqui da tela para não confundir vocês, né? Então ele falou que a baleia tem uma densidade de 0,6 quilos por decímetro cúbico, beleza? E que a massa dela é 42 toneladas. E aí ele quer saber o volume em metros cúbicos, beleza? Então vamos lá. Opa, deixa eu apagar isso aqui, senão vai confundir, é de outra questão. Então vamos lá, vamos trabalhar com esses dados aqui que ele me deu. Acompanhe aí comigo. Eu sei que a densidade é massa sobre volume. Então vamos analisar os dados que a gente tem e substituir. Só que antes disso, você tem que prestar atenção na unidade de medida. Aqui está em quilo por decímetro cúbico. E ele quer em volume, ele quer o volume em metros cúbicos. Então a gente tem que dar uma mexida nessa densidade aí. 0,6 quilos por 1 decímetro cúbico. Então vamos lá. 0,6 é o mesmo que 6 vezes 10 a menos 1. Que é 0,6, né? 1 decímetro cúbico, olha lá, galera, tem que lembrar disso aqui, hein? Metro, decímetro e centímetro. Como a gente quer transformar de metro cúbico, a gente tem que multiplicar de 1000 em 1000, né? Ou dividir de 1000 em 1000. Tá? São 3 dimensões. Então, 1 metro cúbico vai valer quantos decímetros cúbicos? Vai valer 0,001, né? Ou simplesmente 10 a menos 3. Então, a nossa densidade aqui, fazendo as propriedades da potenciação, 10 a menos 1 vai ficar menos 1 mais 3, né? Porque menos 1 com menos, menos 3, vai ficar mais 3. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 2. Essa é a densidade aí, quilo por metro cúbico. Beleza? Ou seja, mede 600, vale, né? 600 quilos por metro cúbico. Beleza? A densidade dela. De boa? Vamos lá. E aí continua, porque agora já está com tudo convertido, basta a gente substituir. Então a gente sabe que densidade é massa sobre volume. A densidade é 6 vezes 10 ao quadrado. A massa dele é 42 toneladas, então é 42 vezes 10 ao cubo, sobre o volume, que é o que a gente vai descobrir. Aqui eu corto 42 dividido por 6, aqui fica 1 e aqui fica 7. 10 ao quadrado com esse 10 ao cubo aqui, então desse lado fica 1, aqui ficou 7, né? E aqui ficou 1. Então, aqui ficou ainda um 10, né? Perdão. Porque 10 ao cubo dividido por 10 ao quadrado sobra 10 à primeira. Então, vezes 10. Tudo isso sobre o volume. Então, daqui a gente tira que o volume é igual a 70 metros cúbicos. Nossa, professor, mas você deu uma volta aí e tal. Eu lembro que o meu professor ensina as musiquinhas e tudo mais, e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, você está estudando aí, a nível de vestibular, tem que saber propriedade da potência. Eu só fiz aqui, o que eu fiz aqui foram propriedades da potência. Então, se você tem dificuldade, o que eu recomendo? Fazer os vídeos, assistir aos vídeos de potenciação e radiciação. Isso aqui, se eu entregar lá no 6º ano, o aluno resolve, né? Entendeu? Então, lógico que eu resolvi por esse método para mostrar para vocês como que trabalha com potenciação. Você tem que vencer esse seu medo aí, esse seu trauma de potenciação, tá? Não fica aí preocupado em decorar a musiquinha, fazer... Enfim, entenda o processo da resolução da questão, né? Não fica preocupado em decorar e memorizar a musiquinha e não sei o quê, porque do metro
o professor fez uma musiquinha lá que eu, sei lá, né? Enfim, aí viaja, né? Não faça isso, tá? Então, aprenda como fazer, pra você não passar dificuldade. Então, daria 70 metros cúbicos, e é isso. Tá, gente? Fiquem com Deus, bons estudos e bora pra cima.